Olá pessoal, vamos para mais uma correção das nossas atividades de matemática, continuando os estudos sobre as operações inversas. Então vamos ver as situações. Pedro gosta de colecionar soldadinhos. Veja quantos ele possui. Então aqui são os soldadinhos que ele possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então ele tem 20 soldadinhos é a quantidade que ele tem. Com quantos bonecos ele vai ficar após ele ganhar 30 novos bonecos? Então nós temos 20 e 30. Se ele vai ganhar, nós vamos somar essas quantidades. 0 mais 0, 0. 2 mais 3, 5. Então ele vai ficar com 50 bonecos, ok? Vamos continuar. Em seguida, 2 semanas depois, após ganhar novos bonecos, ele levou apenas os que ele ganhou, para a escola para brincar. E aí, num descuido, ele então perdeu todos os bonecos novos que ele ganhou. Então, ele perdeu 30. Quantos restaram? Então, quando ele ganhou, ele tinha ficado com 50. Se ele perdeu 30, nós vamos fazer que operação? Menos, porque perdeu vai diminuir. 0 menos 0, 0. 5 menos 3, 2. Então, ele restou 20 bonecos novamente. E aí, 20 bonecos, 20 soldadinhos, né? Que era o que tinha soldadinhos. Aqui também a gente pode se referir a soldadinhos que dá no mesmo, tá certo? E aí, as operações de adição e de subtração são inversas, como a gente viu na aula anterior, na correção. Adição e subtração são inversos. Quando ele ganhou os soldadinhos e depois ele perdeu, ele ficou com a mesma quantidade que ele tinha antes, ó. Então ele começou antes de ganhar com 20. Ganhou 30, ficou com 50. Só que depois que ele perdeu os que ele havia ganhado, ele voltou a ficar com os mesmos 20 que ele tinha antes, ok? Então, adição e subtração são operações inversas. Agora vamos ver outras situações. Mariana está fazendo algumas operações durante a aula de matemática. E aí, ela pegou o número 20 e dividiu em 5 partes iguais. Então, ó, 20... e dividiu em 5 partes iguais. Qual o resultado dessa operação? 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, o resultado dessa operação é 4. O que acontece se ela pegar o resultado da primeira operação que fez e multiplicar por 5? Vamos ver? 4 vezes 5. Multiplicar é uma continha de vezes. 4 vezes 5 é igual a 20. O que foi que aconteceu quando a gente fez essa multiplicação? Aconteceu que o resultado voltou a ser 20. Ó, 20 aqui e 20 era o que ela dividiu anteriormente, ok? Então agora vamos ver que as operações de multiplicação e divisão, elas também são inversas, como a gente também viu anteriormente. Será que em toda operação que for utilizada a sua inversa, adição e subtração ou multiplicação e divisão, o valor sempre será o valor inicial, o resultado sempre vai ser o valor inicial? Por quê? Porque aqui nós vimos que quando a gente tirou os bonecos novos, ela voltou a ter o 20, que era a mesma quantidade do início que ela tinha. Aqui a gente dividiu 20 por 5, deu 4. E quando a gente multiplicou 4 por 5, vezes 5, deu também os mesmos 20 que tinha no início. Mas será que toda vez vai voltar a ter a quantidade que tinha de início ou muda? Vamos ver isso na próxima atividade. Aqui, ó, Cauê foi com a mãe dele ao supermercado. E aí, a mãe dele colocou no carrinho 5 goiabas, mas ela achou pouco e depois pediu para que ele fosse pegar mais 7 goiabas e colocar no carrinho. Quando ia passar no caixa para pagar
para pagar, né, o que ela tinha comprado, Cauê percebeu que 2 goiabas estavam ruins e retirou do carrinho. Agora vamos ver. Qual é a operação que está associada à ideia de acrescentar as goiabas no carrinho? Então, quando ela tinha lá 5 goiabas e Cauê pegou mais 7 e colocou no carrinho, qual foi a operação que a gente pode, qual é a operação que a gente pode usar? A operação de adição. Por que a operação de adição? Porque vai aumentar a quantidade de goiabas que ela vai ter. Vai somar a quantidade que tinha 5 mais 7, que era a quantidade que ele colocou lá no carrinho. Então, quantas frutas ficaram no carrinho depois que ele colocou as 7? Então, nós vamos ter 5 mais 7, que é igual a 12 frutas. Ok? Agora, qual é a operação que está associada à ideia de tirar? Ele foi lá, colocou as 7, só que depois ele viu que 2 estavam estragadas e ele foi e tirou. Se ele tirou, qual foi a operação? Subtração, ou seja, a operação de a continha de menos. Então, nós vamos fazer 12, que era a quantidade de frutas que tinham, menos a quantidade que ele tirou. 12 menos 2 é igual a 10 frutas. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, a gente vê que quando a gente fez as contas, o resultado aqui era o mesmo que tinha anteriormente. Quando eu retirei os 2, ficou os 5 que tinham no início? Não. Então, vai depender da quantidade que for retirada. Se for a mesma quantidade, vai voltar a ser o mesmo valor que tinha no início. Se for uma quantidade diferente, não volta a ser o mesmo valor que estava no início. Ah, isso quer dizer que está errado? Não. Isso quer dizer que sempre vai depender da situação que a gente estiver fazendo a nossa atividade. Certo? E aí, agora, nós terminamos a nossa correção de hoje e até a próxima atividade.